Bom dia, paz e bem a você neste novo dia que se inicia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que, ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, primeiro domingo do mês de setembro. Setembro para nós é o mês da Bíblia. Por isso, começamos este mês fazendo diante de Deus um propósito. O propósito de nos voltarmos mais para o Santo Livro, para a Palavra de Deus. Façamos um propósito de ler, de meditar, de refletir a palavra de Deus, tirar um tempo entre nossas rotinas, na correria do dia a dia, mas encontrar um tempo para saborearmos a palavra de Deus. Por exemplo, escolha um dos 4 evangelhos para ler, para meditar ao longo do mês, um capítulo por dia, ou então meditar a liturgia diária todos os dias, não só o Evangelho, mas também as leituras e os salmos correspondentes a cada dia. Convido você a fazer essa experiência com a palavra de Deus, experiência de fé, experiência de amor. Nesse 23º domingo do tempo comum que estamos celebrando hoje, a primeira leitura tirada do livro da sabedoria nos fala da necessidade de buscarmos a sabedoria que vem do alto, a sabedoria de Deus. Se quisermos compreender melhor o sentido da nossa própria vida, dos desígnios de Deus para o seu povo, precisamos desta sabedoria do alto. Versículo 13. Qual é o homem que pode conhecer os desígnios de Deus? Ou quem pode imaginar o desígnio do Senhor? Na verdade, os pensamentos dos mortais são tímidos e as nossas reflexões incertas. Mas diante desta leitura do livro da sabedoria, podemos nos perguntar, afinal, o que é a sabedoria? Às vezes podemos confundir a sabedoria com inteligência ou conhecimento. Uma pessoa pode ter muitos conhecimentos, muitas informações, mas isso não significa necessariamente que ela é sábia. Hoje, com a internet, com as novas tecnologias, por exemplo, as crianças, os adolescentes têm acesso a muitas informações. São capazes de descobrir e aprender coisas rapidamente, que nós adultos ficamos ali quebrando a cabeça e não conseguimos aprender. Mas esse acesso fácil a informações
a obter muitos conhecimentos não se traduz necessariamente em sabedoria. Sabedoria é algo mais profundo. Tem muita gente doutor nisso, PhD naquilo, mas que não tem sabedoria. Não é sábio, embora tenha muitos conhecimentos. Por exemplo, uma pessoa muito estudada, mas que é arrogante, sem educação, egoísta. Uma pessoa que trata os seus colaboradores como pessoas inferiores. Esse homem pode até ter muitos diplomas, muito conhecimento, mas é o pior dos ignorantes. Está longe de ser uma pessoa sábia. Sabedoria tem a ver com maturidade. E isso é uma das coisas que somente o tempo e a experiência de vida podem nos dar. Podem, mas não garantem. Tem muita gente aí que tem muitos anos nas costas, mas que às vezes parece que não aprendeu muita coisa também não. Mas essa sabedoria de que nos fala a primeira leitura de hoje não se trata de uma sabedoria meramente humana, é uma sabedoria que vem do alto. É dom de Deus. Versículo 17. Acaso alguém teria conhecido o teu desígnio, sem que lhe desses sabedoria e do alto lhe enviasses o teu Santo Espírito? Só assim se tornaram retos os caminhos dos que estão na terra, e os homens aprenderam o que te agrada, pela sabedoria que foram salvos. Esta é a verdadeira sabedoria, meus irmãos e minhas irmãs. A que vem de Deus, a que vem do Espírito Santo. Jesus, o Verbo encarnado, é a sabedoria de Deus que veio ao nosso encontro. Toda a palavra de Jesus é a sabedoria do alto que a nós é revelada. Quem ouve, quem se esforça por colocar em prática a palavra de Jesus, cresce na verdadeira sabedoria. No Evangelho de hoje, Jesus, sabedoria do Pai, nos ensina a colocar uma ordem de prioridade em nossas escolhas, em nossa vida. Num primeiro momento, as palavras do Evangelho de hoje podem soar duras, rígidas aos nossos ouvidos, mas é preciso compreendê-las à luz do Divino Espírito Santo. O Evangelho começa dizendo: naquele tempo as multidões acompanhavam Jesus. Veja o verbo acompanhavam. E Jesus vem propor não apenas acompanhá-lo, mas segui-lo. Alguém pode dizer, mas padre, dá na mesma. Acompanhar, seguir, não é a mesma coisa? Não. E é aqui que está o detalhe para a gente compreender o Evangelho de hoje. Acompanhar é uma coisa, seguir é outra. Acompanhar é tipo, eu vou te acompanhar até a porta. Eu vou com você até o ponto de ônibus, eu te acompanho até lá. Ou seja, eu vou até certo ponto, mas depois, dali para frente, é você para lá e eu para cá. Não há um maior comprometimento. Assim eram as multidões. Gostavam de acompanhar Jesus, mas ainda não tinham dado o passo do seguimento de Jesus. Seguir é diferente. Seguir é, eu vou com você, aonde quer que você vá. Não é só um acompanhar até ali por cortesia e depois voltar para trás. Não. É seguir e ir para sempre no seguimento, ir atrás, ir nos rastros, ir nos caminhos do Mestre sem voltar atrás. Claro, Jesus também tinha o grupo dos seguidores, dos discípulos, mas era um grupo bem menor. A multidão era o grupo dos que somente acompanhavam. Da mesma forma, tem muita gente assim hoje, que acompanha Jesus, mas ainda não segue. Ainda não deu o passo na fé.
ainda não é verdadeiramente discípulo. Por exemplo, muita gente vem na missa, tem muita gente na igreja hoje, mas será que todos os que vêm a esta missa são discípulos? São seguidores? Ou apenas acompanham Jesus? Como diferenciar? Não é difícil. A pessoa vem à missa, reza, participa, tudo certinho, mas saiu da porta para fora, pronto. Não vive absolutamente nada da proposta do Evangelho. Não vive nada dos princípios cristãos. Não coloca Jesus em primeiro lugar na sua vida. Não reza em casa. Não se esforça por amar o próximo. Vive uma vida materialista, somente preocupado com as suas coisas, com seus projetos. Essa pessoa pode até acompanhar Jesus uma vez por semana na missa, mas ainda não é discípulo, não segue Jesus. Pelo contrário, uma pessoa que vem na missa, que reza, participa, comunga, e depois, quando sai da igreja, leva para a sua vida, leva para a sua semana, leva para a sua família tudo aquilo que rezou, tudo aquilo que celebrou. Se esforça por ser um cristão no dia a dia, procura rezar, procura crescer nos ensinamentos de Jesus, procura ser um sinal de Jesus lá no seu trabalho, na sua comunidade. Essa pessoa entendeu o que é seguir Jesus. Versículo 26. Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O que vem a ser esse desapegar-se? Não é desprezar. Se Jesus manda amar até os inimigos, não teria sentido pensar que ele nos ensinasse a odiar, a desprezar a nossa própria família. O que Jesus está dizendo? Nada se sobrepor a ele. Que nada se sobreponha a Jesus em sua vida. Não coloquemos nada nem ninguém acima de Jesus em nossa vida. Somente quando Jesus é o nosso Senhor, somente quando amamos a Jesus acima de tudo, é que saberemos amar todas as outras pessoas, a começar da nossa família. Amar do jeito certo. Amar em Cristo Jesus. Jesus termina o Evangelho de hoje dizendo que devemos renunciar a tudo, renunciar a nós mesmos. O que é esse renunciar que Jesus nos pede? É fazer morrer dentro de nós o homem velho, a mulher velha, com as suas paixões, com seus apegos desordenados, com tudo aquilo que o pecado original levou o ser humano a se tornar, querendo ser senhor de si mesmo, se bastando a si mesmo, querendo ser como Deus, querendo viver uma vida somente pro aqui e agora, querendo viver em função somente do ter, cada vez mais, do prazer, do poder, a qualquer custo. Essas tendências que o ser humano, marcado pelo pecado original, muitas vezes dirige a sua vida, a sua existência para essas realidades. É esse renunciar de que Jesus nos fala. Quando nós conhecemos a Cristo e nós nos decidimos a caminhar com Ele, nós iniciamos um processo de ir fazendo morrer este homem velho em nós e fazer ir nascendo, crescendo em nós este homem novo, que é a presença do próprio Cristo em nós. Como dizia São Paulo, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Claro, geralmente isso não é algo da noite para o dia, é um processo. Ao longo da nossa vida, ao longo da nossa existência, nesse processo de conversão diária, nós necessitamos totalmente da graça de Deus agindo em nós. Mas ao mesmo tempo, precisamos também
do nosso esforço, do nosso empenho, do nosso colaborar com a graça de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus hoje nos convida a uma atitude de sabedoria, de renovarmos a nossa opção por Jesus, a nossa escolha por Jesus, de caminhar com Jesus, de sermos seguidores, discípulos do Mestre. Peçamos a Deus a graça de vencermos em nossa vida, de deixarmos para trás tudo aquilo que é empecilho, que é obstáculo, que é barreira, para seguirmos com liberdade, com generosidade, com alegria e com amor nos passos de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.